Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma live. Essa live de hoje vai ser muito diferente das outras, porque eu não vou falar, eu quero escutar. Vamos lá, mais uma live. Essa live de hoje seria. Qual é a diferença entre gastar e investir na fotografia profissional, tá? Eu quero. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre gastar e investir? Vamos lá. Vai ser uma live falada. Vamos ver o que as pessoas... Eu quero perguntar para vocês. O que vocês me dizem sobre. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Aqui, ó, tem uma... Vamos ver se dá para ver. Tá entrando a luz. E vamos lá. Tá aqui. Vamos ver se eu coloco uma... Perfeito! Ludovica. Olha só, vamos ver se eu consigo colocar esse some. Vamos ver. Cada luz que tá entrando. Vamos ver se funciona. Não, tem que ser assim. Vamos ver agora. Tô arrumando as luzes aqui. Tudo em jambração. Botei na frente de uma... Então, Marcela, tu é a primeira a chegar. Me conta o que tu... Qual é o setor? Qual é o teu interesse na fotografia? Por que tu tá aqui hoje comigo nessa live? Me conta. Enquanto isso, vamos esperar as outras pessoas chegarem. Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? A diferença entre gastar e investir. Então, Marcela, me conta por que a fotografia te chama atenção. Daí a gente depois, né, nesses minutinhos iniciais, depois a gente começa com a live. Qual é a diferença entre gastar e investir na fotografia profissional? Então, porque eu gosto muito de fotografia. Tá bom. Um dos elementos, né? Um dos motivos, não é elementos. Um dos motivos que a gente começa na fotografia é porque a gente gosta ou de se fotografar ou de fotografar os outros, ou a gente simplesmente gosta, né, do que a gente faz em fotografias de paisagem, ou realmente contando o dia a dia, até com celular. Hoje os celulares têm ótimas máquinas fotográficas, né? Vamos chamar assim de máquinas fotográficas incorporadas. Então, o celular, ele não só faz, ele recebe ou faz chamadas, mas também ele vem utilizado como máquina fotográfica. Então, gostar da fotografia é uma das primeiras coisas, um dos primeiros motivos que a gente, né, é atraído pela fotografia. E qual é a diferença entre ser um profissional, ser um amador, né? Qual é a diferença? Como é que eu sei que eu gosto como hobby, né, como divertimento, como passatempo e disso, né, passar desse momento inicial para virar uma profissão. Como é que eu sei? Então, a Marcela diz, eu gosto de me fotografar, tá? Então, gosto de fotografia, gosto de me fotografar.
Tu gostaria de ser uma profissional, Marcela? Vamos esperar ali enquanto ela, né? Gostar de se fotografar. Então, eu vou citar. Perfeito. Então, gostaria de ser uma profissional. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Qual é a diferença, tá? Qual é a diferença entre gastar e investir na fotografia, partindo do que a Marcela falou. Eu gosto de me fotografar. Quando é que é gasto? É gasto quando eu gosto de me fotografar. Qual é o setor da fotografia onde eu posso vender as minhas imagens? Como é que funciona? Tem setor para isso? Tem sim. Tem setor da fotografia que pode ser utilizada como decoração. Eu gosto de entrar dentro, né? Fazer parte das minhas fotografias, ou seja, me retratar, né? Ser o objeto da minha pesquisa, da minha indagação dentro da fotografia. Qual é o setor que eu posso trabalhar? É o setor de arte. E como é que eu faço isso? Projetos. Entendendo qual tipo de projetos, qual é a ideia que dá o suporte, a base para o tipo de fotografia que eu vou fazer. O que eu quero dizer com isso? Gasto e investimento. Se uma pessoa como a Marcela, que ela diz, eu gosto de me fotografar. Se ela gosta de se fotografar, o setor comercial não é aquele indicado para ela. Porque o setor comercial, o que precisa? Precisa de um serviço. Alguém que, né, uma pessoa, um profissional, que faça fotografias de um produto. Ou um serviço, que pode ser um ensaio fotográfico em um evento, por exemplo. Então, qual é a diferença nesse sentido de gastar e investir? Se a Marcela gosta de se fotografar, seria um investimento, tá? Um investimento, uma máquina fotográfica de um certo tipo, que pode ser muito simples, uma máquina fotográfica de, vamos colocar, no máximo R$500. Ela já teria uma ótima máquina fotográfica para se fotografar. Por quê? Porque através da fotografia ela pode vender as imagens dela de alguma projetualidade, tá? Posso citar Cindy Sherman, posso citar Francesca Woodman. Tem várias fotógrafas que fazem autorretrato e elas vendem as próprias imagens. São pessoas que chegaram no top da profissão, mas elas começaram com máquinas fotográficas muito básicas. Então, gastar é pensar que eu tenho que ter uma máquina fotográfica cara para entrar na profissão da fotografia, tá? E gastar sem necessidade, porque na realidade, o que é o produto de quem se fotografa é um produto, é um serviço artístico. Então, primeiro de tudo tem que ter, né, um tema principal. Por que eu vou me fotografar? Qual é o objetivo? Não é por vaidade. Não é porque eu quero um selfie, não é porque eu quero colocar nas redes sociais. Eu tenho que pensar, sim, em um projeto. O que significa pensar em um projeto para quem gosta de se fotografar e quer investir em vez de gastar? Compra uma máquina fotográfica básica e começa a aprender a fotografar. O que isso significa? Colocar num apoio a máquina fotográfica e começa a entender de composição, começa a entender de cores, começa a entender de como é a cena fotográfica, como é que ela funciona, quais são os planos, plano close-up, por exemplo, meio busto, e começa a entender quais são os tipos de composição. Isso é um investimento em fotografia profissional. Ou seja, eu entendo qual é o setor da fotografia que eu quero vender, que eu quero entrar, que eu quero, né, ganhar dinheiro para me manter de fotografia, e eu começo a entender. Então, como eu falei, gastar
é achar que precisa de um equipamento, pode ser também o celular, depende do tipo de celular, tá? Mas, depende do tipo de celular, mas através de uma máquina fotográfica muito básica, porque ela tem óticas, tá? Eu invisto. Seria um gasto se ela começasse a fotografar para esse setor, que pode ser o setor artístico, onde ela faz o autorretrato, onde ela se insere dentro da cena fotográfica, e ela gastaria com uma máquina fotográfica que vai muito além do que serve para ela para começar. Porque se fosse um fotógrafo ou fotógrafa que quer entrar no mercado comercial e oferecendo produtos, fazendo fotos para uma loja de doces, por exemplo, uma loja de sapatos, ela precisaria sim de ter uma máquina fotográfica mais com uma performação, né? Com uma performance performativa, vamos dizer assim, mais importante. Então ela teria que gastar, né? E não investir. Gastar eu gasto, por quê? Porque eu tenho que começar com um certo tipo, né, de máquina fotográfica. Por quê? Porque o serviço fotográfico de uma imagem para um cliente comercial é muito diferente de um cliente, né, que não tem, que é a fotografia artística. O que isso quer dizer? Deixa eu dizer aqui para vocês. O que é considerado, né? Vamos lá. Uma pessoa me escreveu: sou apaixonada por fotografia e gostaria de começar a fotografar. Que é o caso agora da Marcela, que ela acabou de dizer. O meu orçamento não é ilimitado, claro, né? Ninguém tem ele tem um valor. Mas ao mesmo tempo não quero fazer uma compra desequilibrada da qual me arrependeria do custo. Tá? Que vou me arrepender a curto prazo. Olha que eu comprei a máquina fotográfica e eu nem sei ainda qual é o setor que eu vou entrar. Eu nem sei ainda qual é o lugar, né, que eu vou... Qual é o tipo de fotografia que eu quero fazer. Então, a Marcela falou, a primeira coisa, eu gosto de me fotografar. Se eu gosto de me fotografar, repito, não é a fotografia comercial. A fotografia comercial oferece um serviço e ela oferece um produto, que é a fotografia direcionada para um cliente comercial. No caso da Marcela, que é se fotografar, é o autorretrato, que está dentro, né, de uma fotografia artística. Então, voltando aqui para a pessoa que me escreveu. Fiquei entre duas soluções, uma câmera básica e uma semi-profissional. Eu tiraria os dois, né? Eu tiraria os dois com uma lente genérica. Você pode me dar algum conselho? Isso é o que eu mais recebo de perguntas. Então, eu vou, né, tentar aqui dar uma ideia do que é investir, tá? Investir, gente, tá? É um conceito muito simples. Eu invisto se eu compro só o que eu preciso. Vou fazer um exemplo para um aniversário. Eu vou fazer um aniversário na minha casa do meu filho. Então, eu já tenho uma listinha do que vai ser necessário para realizar uma festa de aniversário. Então, eu coloco a listinha ali e eu compro o necessário para realizar essa festa. O que eu preciso saber? Quantas crianças vão estar, quantas pessoas adultas vão estar, porque geralmente as crianças elas não vêm sozinhas, elas vêm com os adultos. Então, eu começo pelo número de pessoas que vão estar na festa. A partir do número de pessoas que vão estar na festa, o que eu começo a entender? Qual é o momento da festa? Vai ser de tarde? Vai ser no final de semana? Vai ser de manhã? Vai ser na hora do almoço? Vai ser... O que vai ser? Vai ser um lanche? Vai ser uma janta? Vai ser um almoço? Vai ser um café da manhã bem reforçado? O que vai ser? Entende? Então, eu começo a entender o que eu vou oferecer para os meus convidados. Para os convidados, né, da festa do meu filho. Então, gasto é quando eu compro além do que eu preciso. Gasto é o que eu compro além do que eu preciso. O que significa gasto em fotografia? A mesma coisa. Quando eu tenho uma máquina fotográfica que é algo gigantesco,
onde tem 50 milhões de pixels, onde eu tenho um set de lentes que nem um fotógrafo para National Geographic precisa. E eu gasto muito além. E o que eu vou fazer? Eu vou me fotografar. Isso é gasto, gente, é gasto desnecessário. Por quê? Porque além do que eu preciso. O que é investimento em fotografia? É saber que a fotografia, que a máquina fotográfica e o equipamento são instrumentos de trabalho. Então, se eu quero me fotografar e eu quero ir numa direção, num setor da fotografia que não necessita de um determinado tipo de equipamento, eu não preciso comprar. Então, eu não gasto, eu invisto no que me serve. Ou seja, eu vou precisar de muito mais tempo, tá? Fotografia artística, ela precisa de muito mais tempo para entender, porque precisa de projetos, né? Séries, não é um ensaio, são séries de fotografias. Tem que entender qual é o mercado da arte. É um mercado de arte internacional? É um mercado de arte no Brasil? É um mercado de arte das grandes capitais brasileiras? São concursos de fotografias que eu quero participar? Eu quero mandar as minhas fotos para revistas? São editorias? São fotografias artísticas, mas são ligadas ao mundo da editoria? Então vai levar mais tempo. Por quê? Porque é um campo, né, que tem que se desenvolver, tem que entender. Não é que a pessoa chega e pede, olha, me fotografa os calçados, por exemplo, ou os bolos, e aí tu entrega, né, as imagens fotográficas do produto. Não. Isso é um tipo de fotografia comercial. O que a Marcela fala, né, é ligado a fotografia artística. Então, ficou claro? Gasto e investimento em fotografia. Compre só o que for necessário dentro do setor. Só depois de ter entendido qual é o setor, né, que tu quer entrar e operar como fotógrafo profissional. O que eu quero colocar aqui agora é o que é considerado investimento em fotografia profissional em equipamentos, tá? Deixa eu dizer e ficar bem claro. Eu preciso de 4 coisas para ser um investimento, ou seja, comprar o que é necessário, extremamente, né, simples, básico. Uma câmera fotográfica básica, se não um celular. Depende qual setor da fotografia tu quer entrar como profissional. Mas uma máquina básica, né, uma reflex ou uma mirrorless, ou seja, sem espelhos internos, funciona, tá bom? Um bom tripé, porque daí tu pode colocar a máquina, né, e baixar a velocidade, pode fotografar coisas diferentes, paisagens, etc e tal. Um filtro neutro, tá? O filtro neutro, ele ajuda a diminuir, pelo menos no início, a quantidade de luz que entra, né? A quantidade de luz, porque o digital, ele percebe muito mais luz, ele altera muito, né, o exposímetro interno da máquina. Então, se a máquina ela é básica, eu utilizo um filtro neutro que ajuda ela a recolher informações. E 2 tipos de lentes. Uma lente que é 50, fixa, ok? Com a 50 dá para fazer trilhões de fotos de vários setores, desde o retrato ao produto, tá? E uma tele, que pode ser uma 105, por exemplo. Então, eu preciso só de 2 objetivos e eu trabalho muito, 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 muito na fotografia profissional. Então, isso é investimento. Por quê? Porque o que eu acabei de dizer, esses 4 elementos que eu acabei de dizer, câmera, tripé, filtro neutro e 2 lentes, tá? A 50 e a 105, por exemplo, dá para trabalhar por uns 10 anos em qualquer setor, tá bom? Em qualquer setor não, deixa eu me corrigir. Em vários setores comerciais. E também, se tu não quer utilizar o celular, em um setor artístico também. Isso o que é? É considerado um investimento para o equipamento, o que você precisa como
profissional. Isso é o mínimo indispensável e não compre nada mais, nada além disso. Não é necessário. Hoje, com a fotografia digital, precisa ter computador. Legal. Eu preciso descarregar as minhas imagens, eu preciso fazer produção. Tem muitos computadores que custam bastante, mas o mundo dos computadores, né, Windows, funcionam muito bem. Dá para pedir emprestado, dá para alugar, dá para fazer 1000 coisas. Não necessariamente tem que comprar, tá bom? Dá para resolver, né, de várias formas. Então, por que isso é suficiente para fotografar? Só essas poucas coisas que eu disse. Parece loucura, mas não estou inventando isso, realmente, tá? São poucas coisas que fazem a diferença na fotografia. São realmente pouquíssimas coisas que fazem diferença na fotografia. Um reflexo, que é uma coisa básica, né, que permite criar imagens incríveis, não precisa de um equipamento muito elaborado. Não precisa, gente. Mesmo porque eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui, muito clara. Tem muita gente que compra máquinas fotográficas muito caras e vende a própria fotografia por R$10. Gente, não tem como se manter em fotografia comprando uma máquina fotográfica que é um gasto muito além do que te serve e depois fazer serviço fotográfico por 10, 15, 20 reais a foto. Não dá certo. Ou, né, 50 reais para fazer um final de semana, um aniversário, 200 reais para fazer um casamento. Não dá, gente. Não consegue. Não consegue. Você tem que colocar isso na cabeça. Se alguém procura vocês pelo preço, não gastem equipamento caro, porque daí são gastos, não é investimento, como eu falei. Porque quem faz a fotografia, gente, é o fotógrafo, não a máquina fotográfica. Entenda isso, tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa live. A próxima pergunta. Qual é a principal diferença entre o curso que dá ferramentas para o curso que coloca a pessoa numa caixa com os demais, deixando a produção fotográfica, a cópia carbono de quem ensina? Qual é o problema aqui? O problema principal dos cursos de fotografia é que os cursos ferramentas são os cursos que te dão ferramentas, utensílios, respostas, maneiras, modo, soluções, mas não prontas. Te dá um exercício para te desenvolver, né, a fotografia profissional. O curso ferramenta, ele te dá ferramentas. Eu tenho que ser um mecânico. O que o mecânico precisa? Precisa aprender o que é um motor de uma máquina, mas ele precisa ter o quê? Uma caixa de ferramentas, porque só aprender não serve se ele não tem uma caixa de ferramentas. E a caixa de ferramentas, ela é individual. Cada mecânico vai ter a sua caixa de ferramentas com as ferramentas necessárias para que ele consiga resolver vários tipos de problemas. Isso acontece na fotografia. O curso ferramenta, ele te dá indicações de quais são as ferramentas que resolvem problemas, mas ele não resolve, os cursos ferramentas, eles não resolvem o teu problema. Por quê? Porque assim como o mecânico, quando ele abrir um carro, ele vai ter vários problemas. Ele vai aprender quais são os problemas básicos, mas vão ter problemas que ele vai ter que aprender a resolver sozinho. E de consequência, essa vai ser a diferença do tipo de profissional. Porque tem mecânicos que ganham, não sei, vou chutar, R$2.000 para resolver um problema no carro. E outros, tá? Eu tô chutando, gente, eu não sei, porque eu não tenho ideia desse valor no Brasil. Então, e outro que tem, né, R$500 para resolver o mesmo problema. Por quê?
Por quê? Por vários motivos. Porque talvez, tá? Um dos motivos principais que levam, né? O meu caso, que eu levo o carro no mecânico, ele me resolve o problema e dura no tempo. Eu não tenho que voltar ali depois de 1 mês, 2, 3. Eu volto no mecânico depois de 1 ano, 2, com outros problemas. E muitos mecânicos de R$ 500, eu pelo menos uma volta pelo mês eu tenho que voltar, né? Eu tenho que voltar. Por quê? Porque ele arrumou, mas não resolveu. Arrumou o carro, né? Mas não resolveu. O que eu quero dizer com isso, com a ideia do mecânico? O fotógrafo também. Ele resolve problemas. E o curso ferramenta, ele ajuda esse profissional a resolver problemas, não resolvendo o problema, mas entendendo quais são as ferramentas que resolvem os problemas. Tá bom? Qual é o curso Caixa? É o curso que deixa, né, todos os profissionais iguais. Ou seja, dão as ferramentas com as soluções. E isso, gente, é um problema para o mercado fotográfico, porque se eu digo assim, olha, eu tenho problema na fotografia de não entender a exposição, ou é muito exposta ou é subexposta. Gente, o problema para isso é entender de luz. Qual é a ferramenta? São várias. Mas entender de luz é uma coisa que o fotógrafo ele tem que entender de luz. Ele tem que saber qual é a diferença de luz mista, ele tem que entender. É como se o mecânico, o mecânico ele não entende de combustível, tá? Eu vou dar sempre o exemplo do mecânico, ele não entende de combustível. Não tem como um mecânico não entender de combustível, assim como não tem como um fotógrafo não entender de luz, não tem como. E aí, o que os cursos caixas fazem? Eles dizem, olha, basta tu ir para o computador e aplicar o que eu aplico, que é esse tipo, né? Então, em vez de ser uma edição criativa, que leva a tua fotografia para outro nível, é uma edição corretiva. É uma pós-produção exagerada. E o que acontece com isso? O curso que oferece esse tipo de solução ficam todos iguais. Vocês abrem, né, os perfis dos fotógrafos profissionais e são todos iguais. Por quê? Porque eles fazem cursos que são cursos caixas. São todos iguais, a cópia um do outro. E um começa a passar para o outro. E, gente, e a criatividade, aonde fica? Aonde fica de ter um curso, né, de procurar cursos? E tem muito curso muito bom, tá? Para quem tá começando, tem curso muito bom. Mas procure cursos, né, que dão ferramentas e não dão soluções. Ferramentas e não soluções. E quem corre para pós-produção para resolver problemas da cena fotográfica está fazendo o quê? Curso caixa. Porque a fotografia se resolve na cena. Repito, um fotógrafo ele tem que entender de luz, porque é com a luz o elemento que acontece a fotografia. Assim como o mecânico, ele precisa entender de combustível, porque é através do combustível que a máquina, o automóvel, funciona. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Uma pessoa que gosta, tá? Respondendo o que a Marcela falou. Uma pessoa que gosta de animais, de flores e de crianças, eu diria assim, olha, é muito interessante começar a fotografar com crianças, tá? Com crianças. Por quê? Ainda mais se a Marcela é, né, do sexo feminino. Por quê? Porque se ela faz, por exemplo, né, ela pode conhecer várias mães e ela vai buscar na escola, eu vou citar um exemplo, tá? 2 serviços que tu pode oferecer. Eu posso buscar a criança na escola em um dia de tarde, junto com a mãe, junto com uma pessoa responsável, porque as crianças, né, elas não podem, né, sair assim com estranhas, vamos dizer. Então, junto com a mãe.
E nesse momento, pode ser na frente de uma escola, pode ser, né, em outros lugares, no parque, por exemplo, e começar a entender como é que as crianças reagem, tá? Então, assim, é mais fácil para quem é do sexo feminino começar a entender, tá? Como é que as crianças reagem. Eu sugiro começar a fotografar crianças estranhas, não parente e não filhos de amigos, pessoas estranhas. Por isso que eu indiquei ir numa escola e oferecer, olha, eu tô começando na fotografia, eu tô, né, eu troco, não sei, começa, né, a entender como é que funciona. Eu posso fazer uma foto, duas, né, entra em contato, dá de presente aquela foto ali em troca, né, da autorização para começar a montar o portfólio, tá? E começa a fotografar crianças estranhas, repito, não parente e não filho de amigos. E entra em contato com esse tipo de pessoas, né, de mães, tá? E começa a fotografar as crianças. Devagarinho, vocês vão ver que elas vão começar a chamar vocês para os aniversários e começa, né, a passar de boca em boca, né? Tem uma fotógrafa que faz um certo tipo de fotografia. Eu começaria das crianças, não dos animais e não das flores. No teu caso, Marcela, que eu acho que é mais fácil, que ainda tu não tem máquina fotográfica. Então, começa a entender como é que funciona. Pode fazer também com o celular da mãe, tá? Pode começar com o celular sem nenhum problema. E começa a interagir com as crianças, começa a entender como é que elas reagem, como é que elas sorriem, como é que elas brincam, como é que tu chama a atenção, como é que tu coloca elas, né, em pose, como é que tu dirige as crianças. Começa a entender antes de qualquer tipo de gasto. Inicia a entender também se é um tipo de fotografia que tu consegue lidar, porque não é fácil. Tem que lidar com as mães, tem que lidar com as crianças, tem que ter vários tipos de dinâmicas aí, tá? Então, o meu sugerimento é esse. Entre em contato com mães, em escolas, em parques, dizendo que tu tá começando na fotografia de crianças, né? Utiliza o celular ou o celular da mãe, porque talvez ela não queira que tu fique com a foto do filho no teu celular. Utiliza o celular da mãe, né? Disse, olha, eu vou fazer essas fotos. Tem muitas pessoas que são disponíveis, muitas não são, mas o fotógrafo ele tem que aprender a lidar com os nãos que ele vai levar. Vai levar muito não? Claro que vai, mas tem que aprender a lidar com os nãos que ele vai levar. E isso é um ótimo exercício para começar. Quais são as características de um método caixa no modo de fotografar? É a pessoa que vai fazer um ensaio fotográfico, tá? O método caixa. Quem fez um curso do método caixa, o que ele faz para dirigir uma pessoa? Ele começa a colocar a pessoa em várias poses clichês. Esse é a primeira característica. Segundo, qual é a característica, né? Segundo lugar, demora muito tempo fazendo um ensaio, que são variantes, não muda de ponto de vista, não muda de cenário, e se muda de cenário, repete as mesmas poses. Isso é método caixa, isso são características, né, de quem faz cursos e busca, né, métodos caixas. Gente, deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu não sou contrária a cursos, não é isso. Eu estou dizendo que na fotografia profissional, gasto é gastar dinheiro em cursos que dão soluções e não ferramentas. Investimento em fotografia é fazer cursos que te dão ferramentas, que te fazem aprender a solucionar problemas. É isso que eu tô falando aqui, que fique bem claro. Então, quais são as características de um método caixa? A gente já falou uma, né? Poses clichês, faz igual, repete igual. Corre para pós-produção, coloca um brilhinho, coloca um filtro de paleta de cor, coloca, e quando a gente vê é igual a todos os outros serviços fotográficos que a pessoa já fez. Então, é como se o fotografado não existisse. É só o fotógrafo, né, que dá para ver, né, que se mostra através das paletas de cores e através, né,
como eu disse, né, uma edição corretiva, não criativa, porque fica tudo igual, tá bom? Quais são as características de um método ferramenta? Primeiro, o curso de fotografia que te ensina um método ferramenta é um curso que te coloca em contato com os problemas da fotografia na hora do clique, na hora da cena, da composição da cena, da direção de pessoas. O que eu preciso fazer? Não é dar um elenco, uma lista de poses. Olha, faz as 100 melhores poses que você vai bombar. Isso aqui é a melhor. Não, gente. Como é que eu faço para o meu fotografado ficar confortável e ser fotografado? Como é que eu deixo ele à vontade? Se a pessoa que eu estou fotografando, ela tem, vamos dizer, ela tá acima do peso. E a mulherada, a gente sabe disso. Tá acima do peso é um problema. Se acha feia em fotografia. Como é que eu resolvo esse problema? Gente, eu resolvo esse problema de várias maneiras. Dessas maneiras, que eu tô falando aqui, né? Quais são as características do método ferramenta? É entender de lentes. Qual é a lente que não aumenta o volume da pessoa? Quais são as poses que não aumenta os braços e o volume das pessoas? Qual é a composição que não aumenta? Gente, essas são as características do método ferramenta de cursos. Eles te dão o quê? Ferramentas para resolver problemas. E tu resolve o teu modo. Eu posso escolher uma lente diferente, eu posso escolher um ponto de vista, né, alternativo, eu posso fazer a pessoa criar a cena, ela fazer uma encenação, eu posso fazer a pessoa dizer qual é o teu gesto, não, quando tu tá brava, ou quando tu tá alegre, ou quando, né, e faço assim com as mãos, até a pessoa se soltar. Tem vários tipos de técnicas, né, que a gente utiliza para direção de pessoas. Então, quais são as características de um método ferramenta no modo de fotografar? São essas. Cada instrumento, lente, ponto de vista, ação, gestos, ambiente. O ambiente, se ele tá muito cheio, a pessoa fica muito estimulada. Se ela é muito tímida, eu levo ela para um outro tipo de ambiente. O ambiente ele tem que ver com a pessoa, não com a estética da foto. Isso são características do método ferramenta. Eu dou soluções, tá? Mas são ferramentas que resolvem. Ferramentas que resolvem. O modo que eu resolvo é de cada fotógrafo. Cada fotógrafo, com o seu estilo fotográfico, ele resolve os problemas da forma que ele melhor achar. Ele tem vários tipos de ferramentas que resolvem vários tipos de problemas. O método caixa, como a gente falou, né, várias vezes, é aquele que ele te dá soluções, não as ferramentas. Ele te dá soluções. Olha, se tu não consegue resolver o problema, vai e faz isso. Ele dá soluções. O método caixa não ajuda o fotógrafo a criar as próprias imagens com estilo fotográfico, com autenticidade. O método ferramenta, sim, porque ele oferece ferramentas e não soluções. Por que é importante que um fotógrafo profissional aprenda a fazer investimentos e não gastos se quer ter uma carreira profissional duradoura? Primeiro, o que é importante? A gente já falou de gastos e a gente já falou de investimentos. Gasto. Achar que equipamento resolve fotografia. Gasto. Achar que pós-produção, manipulação de imagem e edição carregada resolva fotografia. Achar que é só pegar uma máquina fotográfica e clicar como se fosse uma metralhadora, te faz um fotógrafo. Não, isso é método caixa, isso é gasto, não é investimento.
Um fotógrafo profissional que está investindo e quer se manter com uma carreira profissional duradoura no tempo, ele investe em conhecimento, em repertório pessoal, em entender o que é o imaginário coletivo, da onde ele vive, da cidade que ele vive, da região que ele vive. Ele entende qual é o setor da fotografia, que não que ele gosta, mas que ele tem habilidades afins para esse determinado tipo de setor da fotografia. Isso é investimento. Ele demanda tempo. É o que eu falei, né, várias vezes, que precisa, a pessoa que quer ficar no mercado fotográfico ou que quer entrar no mercado fotográfico e viver de fotografia, precisa sim investir na profissão. Precisa sim. Então, falo sempre, fotografar é muito mais do que um investimento, é muito mais do que uma profissão. É um estilo de vida. Aprenda isso, entenda isso. Então, um fotógrafo profissional, ele gasta menos. Por quê? Porque ele investe mais nele. Porque a diferença do fotógrafo que fica no mercado, que permanece e vive de fotografia, é aquele que investe em si mesmo. Investe em repertório, ele faz curso, ele viaja. E não é viagem de férias ou de turismo. É viagem para aumentar o repertório pessoal. Ele investe em mostras, em teatro, em cinema, em vários outros tipos de experiências, porque sabe que através disso ele está investindo na profissão. E a profissão do fotógrafo é ele, porque quanto mais criativo e quanto mais a criatividade que ele utilizar nas fotos que ele fizer, no momento da cena, dominando a cena, mais pessoas vão pedir o trabalho dele. Por quê? Porque ele vai ser fora do método caixa. Ele não vai copiar os outros, ele vai ter autenticidade, ele vai ter estilo fotográfico. Aí sim, isso tem valor de mercado. E isso é a diferença de quem investe para quem gasta. Quem gasta, o fotógrafo que gasta, ele vai estar sempre comprando a última máquina fotográfica, né? De última geração. Ele vai estar sempre gastando em comprando computador de última geração. Ele vai se encher de preset, ele vai se encher de aplicações, ele vai se encher disso. Tá, mas fotografar é dominar a cena. Fotografar é dominar o quê? A luz. É saber dirigir pessoas, é saber entregar um serviço de acordo com o que o cliente está pedindo. É saber tratar, é saber dar preço, contratar. É investir, não é gastar. Então é isso, minha gente. A live de hoje é mais curta do que as outras. Eu resolvi fazer ela de uma forma diferente. Marcela, deu para entender? Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por participar. Espero ter te ajudado. Espero ter te ajudado nessa conquista dessa profissão maravilhosa. Eu espero que tu consiga começar a fotografar, mesmo que seja com o celular. Que tu entenda se tu gosta de fotografar crianças, que é o meu sugerimento, começar por crianças. Ou se tu quer continuar te fotografando. Tem vários tipos. Continua seguindo os stories lá no canal do Instagram do Viver com Clique, que eu vou continuar colocando para vocês, tá? Várias sugestões de fotógrafos, mostras, e eu vou começar a falar também da parte artística, tá? E eu vou te colocar. Eu vou comentar das fotos que tu me mandou também, Marcela, tá? Sobre o portfólio, pra gente montar portfólio. Eu vou comentar e vai, que a fotografia é isso, é maravilhosa. Então, eu espero que vocês tenham entendido do que é gasto em fotografia profissional, do que é investimento em fotografia profissional. Qual é a diferença das duas? Então, vou dar tchau pra vocês. É isso, minha gente. Muito obrigada. Espero vocês segunda-feira, às 15 horas, horário de Brasília, aqui no canal do YouTube. Fui!